Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre tecnologias que foram simplesmente erradicadas no passado. Por exemplo, antigas civilizações como o povo de Tartária, que não estava tão longe da nossa, já dispunha de robôs gigantes e uma era tecnológica, inclusive com carros voadores. E eu vou trazer esse conhecimento para vocês. Mas para você poder entender por que existe um robô gigante desfilando com soldados numa época onde praticamente não se tinha smartphones, eu preciso construir uma narrativa. Por exemplo, eu já falei sobre o wireless power, que basicamente é a energia sem fio utilizada pelo povo de Tartária. Inclusive no Brasil, monumentos inteiros foram erradicados onde se tinha esse wireless power para dar início aí a grandes condomínios, tá? Então, praticamente, você já ouviu falar aqui no canal, se você é inscrito no canal, o wireless power, você já ouviu falar sobre o mercúrio vermelho, e hoje nós vamos falar sobre alguns âmbitos tecnológicos, para você poder entender que realmente é possível. O povo de Tartária realmente tinha essa tecnologia que era capaz de criar robôs gigantes. Agora faço uma pergunta para você. O povo de Tartária, a civilização de Tartária, foi uma civilização que perdurou mais de 600 anos. Ou seja, não é difícil, escute bem o que eu estou lhe falando, os primeiros vídeos aqui do canal, não é difícil de você assimilar o mapa de Urbano Monte com monstros e seres híbridos com a civilização de Tartária. Não é difícil. Se você levar em consideração que o mapa de Urbano Monte tem 400, 500 anos atrás. E a civilização de Tartária, até onde a gente conhece, é uma civilização milenar e praticamente ela cobriu esse fato também. Essa data onde está o mapa de Urbano Monte, com o dobro de continentes, com praticamente monstros e leviatãs, basicamente a Tartária viveu essa época também. Então é de consenso comum entender a necessidade de uma civilização de construir um robô gigante. Por qual motivo eu iria construir um robô gigante se não fosse para enfrentar criaturas gigantes? Ou até mesmo acessar lugares que talvez estejam inóspitos, onde qualquer ser humano que pisar dê problema. Então, praticamente, não é difícil de imaginar o real motivo de se construir esses robôs gigantes. Lembrando vocês que hoje em dia também tem robôs gigantes. Deixa eu ver se eu encontro aqui imagens aqui de construção. Tá? Olha só, robôs gigantes Japão. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Hoje em dia já existe. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Deixa eu ver se eu vou mudar aqui a imagem para o Google Chrome. Ok, tá. Já existe robôs gigantes. Eu sei que isso aqui tem a ver com desenho animado, tá? Eu sei que tem muito a ver com desenho animado, mas eu vou colocar aqui robôs militares. Tá? Isso aqui já é algo. Vou colocar aqui assim, ó. Pronto. Vamos ver o que a internet vai nos mostrar, né? Tem muito robô gigante já não é algo impossível, pessoal. Já existe e não é brincadeira, tá? O formato dos robôs mudou um pouco, né? Não é mais aquela mesma coisa, mas já existe, tá? Eu tinha até trazido aqui para o canal, deixa eu mostrar para vocês. A coisa mudou muito, muito, muito mesmo, tá? Mas os robôs do passado, deixa eu voltar aqui a imagem, eles continuam existindo, tá? Então, assim, daqui a 200 anos, 300 anos, 400 anos, não sabemos, haverá alguém falando que existiam robôs no passado. E vai ter alguém criticando, falando, mas aquela civilização que viveu em 2023, eles não tinham tecnologia para construir robôs. Porque sempre vai ser assim. Tinham.
Inclusive, robôs é uma coisa natural hoje em dia. Por exemplo, a Walmart, toda a base do almoxerifado é feita com robôs. Por exemplo, a delivery nos Estados Unidos já é feito com robôs. A coisa está transformando, nós estamos no meio de uma revolução. Então coloca isso na sua cabeça, tá? Pois bem, falado sobre robôs, vamos voltar um pouco a imagem para você poder entender. Isso aqui, pessoal, não é algo novo. Esses robozinhos aqui até que não chamam tanto atenção. Tem uns robôs que são muito maiores, tá? Aqui, ó, eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Era essa imagem que eu queria mostrar para vocês, ó. Olha só, eles já estão construindo robôs gigantes. Aí vai ter alguém falando assim, meu, mas por que alguém construiu um robô de 12 metros? Né? Alguém vai falar a mesma coisa. Então, esses robôs imensos, eles já foram construídos. Eles já foram construídos. Tá aqui, ó, tá? Esse aqui é um exemplo de um robô que foi construído. Então, assim, essa falácia de dizer que não tem robô, cara, isso não cola, tá? Deixa eu voltar aqui agora aqui ao vídeo, pra gente voltar e comentar sobre esse assunto. Eu tenho um vídeo de robôs aqui, mas para eu poder mostrar para vocês, vocês vão ter que entender. Então, por exemplo, esse robô aqui é um robô que participou, tá? Foi desenvolvido para o povo de Tartária. Agora você tem que entender as necessidades de Tartária e por que foi desenvolvido um robô gigante como esse. Para eu poder explicar isso aqui para você e não beirar o ridículo, você tem que abrir a mente. Não adianta você ter aquela mente de professor de história, né, favorecendo, falando que a burguesia fede, sabe, que o proletariado é a vida. Não é assim, cara. Não é assim. Você vai ter que desconstruir essas mentiraiadas na sua cabeça. Você vai ter que dar uma oportunidade ao conhecimento, tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu vou reduzir um pouco a imagem aqui e nós vamos voltar para esse assunto, tá? Mas para eu poder explicar isso para vocês, vamos começar com isso aqui, ó. Olha só. Eletricidade, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Nós tínhamos uma fábrica de carros elétricos no Brasil no ano de 1902, tá? Coloca na sua cabeça, existia uma fábrica de carros elétricos, uma frota, no ano de 1902 no Brasil, tá? Só para vocês entenderem, não são essas imagens, eu vou mostrar depois para vocês. Então, olha só, esse aqui é um carro. Agora, como é que esse carro funciona sem motor? Ponto número 1. Então, olha só essas, não vou chamar de gôndola, mas essas esferas. Elas que recebem a captação de energia. Então, assim, nós tínhamos carros que funcionavam com wireless power, ok? Isso nas civilizações antigas. Vou mostrar outros modelos de carros aqui também, tá? Ó, fábrica de carro automática, tá? Olha só para vocês poderem ter uma ideia, ó, a fábrica automática de carros, tá vendo? Olha o anúncio, como é que ele foi feito antigo, ó. Tá vendo? Carros antigos e como é que a coisa funcionava lá. Inclusive, até mesmo ônibus elétricos. Olha só para você poder ver aqui, ó. Tá? Então, a história que nos é contada, essa aqui é uma imagem muito peculiar, tá? Por que essa aqui é uma imagem muito peculiar? Porque isso aqui foi no Brasil. Foi no Brasil. Então, esses carros elétricos... Aí eu te faço uma pergunta. O carro do Elon Musk, ele roda quantos quilômetros? Com a bateria lá. Quantos quilômetros que o carro roda? Vamos colocar aqui 400 quilômetros. Mais ou menos, né? Cara, esses carros há 100 anos atrás rodavam muito mais. Muito mais. O ser humano não está inventando nada. O ser humano está reciclando conhecimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém que já leu ou assistiu a série Guerra dos Tronos, Games of Thrones? Alguém leu lá, acho que é George Martin, que é o autor desses livros? Aí você se pergunta, como é que um cara como esse consegue descrever em extremos detalhes, né, uma muralha de gelo, seres problemáticos que ficam do outro lado da muralha, reinos e civilizações, culturas diferentes, domadores de dragões, feitiçaria. Como é que esse cara conseguiu juntar tanta informação? Pensa um pouco.
Aí nós entramos numa coisa que ninguém lembra. Biblioteca de Alexandria. Tolo é o homem que acha que aquela biblioteca pegou fogo. Aquela biblioteca, aqueles livros que estavam ali, eles foram movidos de lugar. Não só a biblioteca pegou fogo, mas a região inteira pegou fogo. Agora, a questão é o seguinte, você acha mesmo que os livros mais importantes do planeta iriam pegar fogo assim, ó, e ninguém iria fazer nada? Por exemplo, Tartarian não, os Targaryen, que é aquele pessoalzinho aquela mulher do seriado que cuida de dragão, né? Pô, o que é os Targaryen? É uma família que viveu em Roma, domadoras de dragão. Aí eu te faço a pergunta, como é que você vai descobrir isso se você não tiver a fonte da informação? Então muitas coisas as quais você está vendo são referências do passado. Por exemplo, né, quando se trata de robôs gigantes, a gente tem uma porrada de série e de filmes que falam sobre isso. Tem até um desenho, eu vou lembrar o nome desse desenho aqui, que fala sobre anjos caídos e sobre robôs gigantes. Uma batalha entre seres humanos usando robôs gigantes contra anjos caídos. Esse desenho foi feito na década de 90. Eu vou só lembrar o nome desse desenho, tá? Ele é um pouco meio bizarro assim, mas era na época daqueles desenhos antigos, antes de Dragon Ball, para vocês terem ideia, tá? Mas eu vou lembrar, antes de eu terminar esse vídeo, eu vou lembrar como recomendação para você poder assistir. Mas se você souber, comenta aqui embaixo, já ajuda muita gente. Então, olha só, os carros carregando eletricamente, tá? Isso aqui são alguns pontos para você poder entender. Olha só, 1000 milhas de bateria. É o que eu falei. Quantas milhas? Porque a milha ela é diferente da quilometragem. Quantas milhas roda um carro do Nikola Tesla? Do Elon Musk, mil perdões, do Elon Musk. Cara, se rodar 270 milhas é muito. O carro desse, coloca na sua cabeça. Há 130 anos atrás, 120 anos atrás, já tinham carros elétricos que rodavam 1000 milhas. Olha só, 1000 milhas endurance, que é a duração da bateria elétrica, battery electric, bateria elétrica, tá? Nova edição de bateria. Olha só, 1000 milhas. Então imagina você com um carro elétrico que ele dura 1000 milhas, cara. É muita quilometragem. Isso a centenas, cara. Então isso que a gente conhece. Então reflita um pouco se não é possível que coisas extraordinárias não tenham existido no passado. E aí tem uma porrada de carro elétrico. Uma porrada de carro. E é isso que eu estou tentando... Não, repara bem aqui. Cadê o motor do carro? Não tem. E as tecnologias foram se aprimorando, né? Aí criaram aqueles carros para lavar rua. Criaram tudo que você pode imaginar, meu irmão. Fizeram uma tecnologia extremamente avançada. Ó, isso aqui, ó, olha só. 1899. Ônibus elétrico, ó. German Electric Bus. Olha só, um ônibus elétrico no ano de 1800. E aí eu te faço uma pergunta. Deixa eu só conferir se vocês estão vendo a imagem aqui. Estão vendo a imagem, ó. 1899. Aí eu te faço uma pergunta, você que está me assistindo. Se foi feito em 1899, então esse ônibus ele teve que ser desenvolvido, teve que ser construído, teve que ser testado. Então você pode colocar aí que esse ônibus já está... E teve um tempo de teste que ele teve que rodar. Isso aí foi desenvolvido em 1870. Então, carro elétrico rodando 1000 milhas. Nós estamos falando, pessoal, de 160 anos, no ano de 1800. Sabe o que as escolas ensinam para você? As escolas ensinam para você que no ano de 1800 existiam aquelas máquinas que ficavam tec, 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 tec. É isso que ensinam para você, mas não é verdade. Não é verdade. Olha o nível de tecnologia. Nós vamos falar sobre os robôs gigantes aqui, só para você poder entender. Então, olha só. Aí nós chegamos nessa máquina aqui, que eu vou começar a mostrar mais detalhes para vocês. Lembra que eu falei do mercúrio vermelho, do wireless power? Então nós temos tecnologias para isso aqui, ó. Qual foi a ideia dos caras, ó? A ideia dos caras inicial
era criar um tipo de máquina que parecesse um ser humano carregando. Essa é a famosa tecnologia, inclusive o cara saindo fumaça, essa é a famosa tecnologia chamada dieselpunk. Olha só, utilizando tecnologia, tá? Olha só, é uma engrenagem, não é como se fosse um robô, né, caminhando. Isso aqui é o básico, isso aqui é uma propaganda, tá? Então essas são tecnologias do passado. Aí eu te faço a pergunta, será que alguém teve a brilhante ideia de fazer isso aqui acontecer? Teve. Isso aqui, ó, energia elétrica no ano de 1700 e alguma coisa. Cara, 1700 a, sei lá, 800, 900, ano 2000, 300 anos atrás, e nós temos referências de um poste iluminando uma cidade inteira. É o que eu tô falando, né? Só que o que eu tô tentando trazer aqui para vocês é um pouco diferente. Vamos voltar aqui, ó. Olha só. Isso aqui é um vídeo, ó. Aí você fala assim, pô, mas só existe o wireless power no povo de Tartária? Não, olha só esse vídeo aqui, ó. Olha só. Ó, telefone sem fio no ano de 1920, ó. Ó, sabe aqueles hidrantes? Aqueles hidrantes que ficam na rua? Então, o que acontece? Como existiam antenas nas casas e antenas na cidade, essas antenas captavam energia. Então, olha só o que ela fazia. Olha o que a mulher vai fazer, ó. Ela vai rodar o fio no hidrante. Vai rodar o fio no hidrante. E daí, pelo fato dela rodar o fio no hidrante, adivinha só, deixa eu só conferir se a imagem está saindo para vocês. Está saindo para vocês. Tá? Olha só, ela vai rodar o fio no hidrante. E adivinha só o que vai acontecer. Ó, ela vai abrir tipo uma antena, né, no guarda-chuva e pronto, ó. Ela consegue conversar com outra pessoa. Nós estamos falando, pessoal, de uma época de 100 anos, 200, 300 anos atrás, de uma era tecnológica, a qual os caras demoliram prédios para você não saber a verdade. Só isso. Então, isso aqui é só a ponta do iceberg. A coisa, ela chega a ficar sinistra. Deixa eu mostrar algumas imagens para vocês aqui, ó, tá? Isso aqui são algumas referências, mas principalmente essas aqui, ó. Aqueles selos que colocavam em cartas, olha só, fazendo referência. Deixa eu ver se a imagem está saindo para vocês. Tá, selos que colocavam em carta, fazendo referência a um robô. Olha só, deixa eu voltar a imagem aqui. De novo, ó, referências ao robô no passado. Agora eu te pergunto, como é que um robô desse funciona? Pois é o nível tecnológico, ó. Referências do passado o tempo todo com robôs. E aí tem um robô aberto. Então, para não dizer que não existe, ó. Para não dizer que não existe. 1893. Agora, como um robô desse funciona? Aí você coloca mercúrio vermelho, que já é uma fonte energética. O wireless power também é uma fonte energética. Só assim, nós estamos criando aqui, ó, não só o wireless como fonte energética, mas você viu a mulher usando o guarda-chuva, o wireless e conversando. Se uma civil consegue conversar via telefone na rua, com o telefone sem fio há 100 e tantos anos atrás, imagina os caras que desenvolveram isso aqui. Então nós temos tanto comunicação via wireless como energia via wireless. Agora nós vamos precisar de uma estrutura inteligente que faça o robô funcionar. Mas que tipo de estrutura que é essa? Porque não seria programação. Porque a programação ela vai depender da eletrônica. E eletrônica não é algo que me parece que tinha nessa civilização. Então como um robô desse vai funcionar? É isso que eu estou falando. A vertente tecnológica que nós seguimos é essa vertente aqui, ó. A gente passou a ter computadores, notebooks, a usar eletrônica, programação. A gente passou, a nossa civilização, ela está nessa vertente. Essa vertente chama cyberpunk. É a era tecnológica da nossa civilização. A nossa civilização foi desenvolvida numa coisa chamada cyberpunk. A civilização de Tartária, ela foi desenvolvida em outra vertente. Ela estava numa vertente de dieselpunk e ela mudou a sua vertente para steampunk, que é essa era tecnológica desconhecida. Então, entenda o seguinte, um HD hoje,
para você armazenar informação. Um HD hoje, ele usa o quê? Ele usa praticamente um disco, ele vai, é como se fosse, até que hoje mudou muita coisa. Hoje em dia usa o SSD. Vamos lá, SSD. Você armazena informação no SSD através de algoritmo matemático. Beleza, você tem armazenamento. E se eu te disser que dá para armazenar informação num diamante, e a capacidade de um diamante de armazenar informação é 1 milhão de vezes superior à de um SSD. Então, olha só, eu vou só ver se eu encontro essa informação aqui, ó. Armazenamento de dados diamante. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Eu não sei se o disco rígido guarda dados em 3D. Aqui, ó. Eu vou tentar colocar essa informação aqui. Eu não sei se esse artigo vai trazer para vocês a informação que eu quero passar, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Diamante guarda informações quânticas por horas. Muito mais, tá, pessoal? A capacidade de um diamante de armazenar informação é absurda. E não só o diamante, como alguns cristais também. Você pode entrar aí e pesquisar. Então, a nossa vertente, o que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte. Nossa civilização, ela se desenvolveu para um lado. Civilização de Tartária se desenvolveu para o outro lado. A civilização de Atlantis se desenvolveu para o outro lado, cara. E assim foi. Lemuriano, Atlantis, tudo quanto é civilização, suméricos, egípcios, a galera toda se desenvolveu para um lado diferente. Então, cada civilização teve uma vertente de desenvolvimento diferente. Mas mesmo assim tinham tecnologias de ponta. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Então, a partir do momento que você começa a entender que coisas como essa aqui não são impossíveis, olha só, nas civilizações no passado, ó, como que se era usado aquele robô no passado, e o robô com uma arma, meu irmão. Né? Aí você fala assim, isso é... Meu, você está exagerando. Você tá exagerando, tá? Tô exagerando, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui meu exagero, né? Meu exagero. Você está exagerando. Quem vai construir quem iria construir um robô com arma? Quem iria construir um robô com arma? Você está exagerando. Tá, quem iria construir um robô com arma, meu irmão? Quem iria pensar nisso, né? Nossa! Então me parece que já fizeram. Então, só para vocês poderem entender que a coisa ela já foi feita. Os robôs, os tipos de robôs de batalha, tá aí, ó. Já fizeram, meu irmão. Ó, o soldado com robô. Ó, já fizeram, cara. Já fizeram. Então, assim, antes das pessoas falarem, já fizeram tudo quanto é canto, tá? Tudo quanto é canto, já fizeram tecnologia baseada nisso. Só que esses cãezinhos aqui, eles são só a base, né? Existem robôs muito mais tecnológicos do que esses aqui. Muito mais tecnológicos. Robôs, às vezes, humanoides, tá? Que já estão no exército americano. Mas eu pretendo não falar sobre esse assunto, porque coisas atuais, às vezes dá problema para mim falar, tá? Então, olha só. Aí as pessoas se perguntam assim, né? Pô, mas pra que alguém botaria um robô com arma? Pô, exatamente, acabaram de fazer isso com o cão robô, né? Acabaram de fazer isso. Então eu tô explicando para vocês que não tem nada novo, tá tudo se repetindo. Só que numa vertente tecnológica diferente. Numa vertente tecnológica diferente. Então robôs que foram construídos aí no passado. Deixa eu pegar uma imagem aqui só para vocês poderem entender aqui, ó. Ó, fizeram robôs musicais, tá vendo? E, meu, como esses seres funcionam, eu não faço a menor ideia de como isso aqui funciona. Mas, falo uma coisa para vocês. Que foi utilizado, foi. Olha aqui. Mais um robô, olha só. Vamos acompanhar essa imagem aqui. Essa imagem aqui tem... Cara, essa imagem aqui, ela tem muito a nos dizer. Deixa eu centralizar essa imagem de tal maneira que fica fácil de você ver. Vamos lá. Olha para essa imagem. Você vê o quê? Primeiro, né, trabalhadores descansando, né? Você vê no fundo da imagem o que parece ser
navios, navios o quê? Afundando, e navios num estado deteriorado. Agora, os navios eles são completamente diferentes do que nós conhecemos. Olha para o navio da esquerda, olha o tanto de chaminé que tem, chaminé de lado, né, próximo da cabeça do robô, o tanto de chaminé. Eu estou te falando que essas vertentes tecnológicas elas já existiam no passado. A pergunta que fica é, será que esse robô ele é controlado remotamente? Tipo, a pessoa recebe a informação e controla remotamente esse robô? Ou talvez existe algum tipo de tecnologia baseada em metais, em cristais, que praticamente faz com que esse robô tenha algum tipo de conhecimento, ou pode ser até mesmo manifestação demoníaca. Né? A gente pode pensar que alguém criou algum tipo de cristal, alguma coisa, entidades, isso não está difícil de acontecer, Nikola Tesla mantinha contato com essas entidades, o Hitler também, elas entrarem nesses casulos metálicos e praticamente conseguirem se locomover. Francamente, eu não faço ideia de como que isso se movia. Tá? Mas, quando você começa a pegar referências antigas, você começa a entender. Por exemplo, Full Metal Alchemist fala exatamente sobre isso, possessão demoníaca, de como que você consegue fazer armaduras funcionar. Agora, outros desenhos fazem menção e referência. Agora, isso aí já é um nível assim, muito avançado. Então, eu estou mostrando para vocês aqui coisas que talvez beiram a insanidade. Mas que são necessárias para você poder despertar. Então, agora nós vamos ver esse vídeo aqui, para você poder entender. Tá? Bom, a partir do momento, eu assim espero, tá? Eu assim espero. A partir do momento que você já tem a capacidade de entender sobre o assunto, a partir do momento que você tem a capacidade de compreender que é possível ter robôs gigantes no passado, a partir do momento que tem toda essa base, esse endosso, que realmente você falou assim, pô, peraí, realmente o wireless power, nós tínhamos comunicação via wireless, tinham tecnologias de ponta, robôs menores já tinham sido criados, já estavam sendo utilizados robôs menores. Nós tínhamos carros elétricos que andavam a 1000 milhas. Isso é só a ponta. Eu poderia pegar para vocês aqui uma coisa chamada, acho que é monorail, que é o meio de transporte que eles desenvolveram, que é uma roda e que vai embora. Carros voadores, eu vou trazer um vídeo para vocês. Vou preparar um vídeo sobre carros voadores do passado. Então, pô, se uma civilização consegue desenvolver tanta coisa, isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo, tá? Então, olha só que coisa interessante, ó. Nós temos essa imagem, tá? Olha só, essa aqui é uma outra imagem de robô, tá? Só para vocês poderem entender. Essa aqui é uma outra. Olha só para você ver. Do lado nós temos uma estátua que está aqui nessa base e aqui nós temos um robô. E perceba as hastes. Deixa eu ver se está mostrando. Perceba as hastes de comunicação. Olha bem aqui as hastes de comunicação, tá? Perceba as hastes de comunicação. Olha só que coisa. Aqui, ó, o pessoal tirando foto, sempre militares, tá? E olha só, o robô de trás. E aqui você vê uma tampa, ó. É como se aqui fosse, ó, a entrada da pessoa. A pessoa senta na barriga do robô, ó. Exatamente. Eu lembrei o nome do desenho. New Genesis Evangelion, onde as pessoas entram dentro de robôs para lutar contra monstros, né? será que eles tiraram essa informação de onde, né? Então, olha só. New Genesis Evangelion, tá? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Ó, o robô com o pé em cima do tanque de guerra. Deixa eu ver se a imagem tá saindo para vocês. Tá. O robô com o pé em cima do tanque de guerra. Olha o tamanho do robô. Tamanho. Muita gente vai falar assim, isso é montagem. Meu irmão, hoje em dia, na era que nós estamos, é impossível você afirmar qualquer coisa. Por quê? Hoje em dia, existe inteligência artificial que se você falar assim, desenhe para mim um golfinho sedutor que tem aí, que esteja namorando com um pato. Pronto, a inteligência artificial vai desenhar, cara. E seja extremamente realista. Pronto. Hoje nós temos inteligência artificial
que é uma base de algoritmos e testes, que vai desenhar. Então, assim, hoje em dia, você consegue, você mesmo sem ser artista, você chega num chat GPT, por exemplo, e fala assim, eu preciso de uma linha de código para colocar no meu site, ou colocar na minha empresa, para implementar na minha empresa, no site da empresa, que praticamente conte o número de funcionários. Não, o robô vai começar a linkar e criar o artigo, para criar toda a linha de código para você. Aí tu chega no outra inteligência artificial e fala assim, eu desejo que você coloque para mim crie imagens realistas de seres humanos jogando futebol no espaço. Ele vai criar, ele vai conseguir criar e você não vai conseguir ver a diferença. Então nós estamos nesse âmbito tecnológico. Então dizer que é vontade, todo mundo vai dizer, meu irmão. Isso aí é óbvio. É um óbvio. Por isso eu estou falando, você tem que ter mente aberta. Então olha só isso aqui, ó. O cara, tá? Ele tá aqui, ó. Isso aqui é um tanque de guerra. Repare bem como eram os tanques de guerra no passado. E veja o seguinte, olha só, o cara tem uma escada, ele tem que utilizar a escada para poder descer do robô. E veja que o robô, ele tem as mãos, ó, os 5 dedos. Então veja a diferença. Olha só que coisa... Não, como é que eram as coisas no passado, ó. De novo aqui, ó. Olha só, o exército e aqui atrás o robô. Olha o nível que era a coisa no passado. Aqui de novo, ó. Olha só, um robô e aqui você vê o quê? Um tanque de guerra. Olha só, olha o tamanho que é o robô e o tanque de guerra, tá? Vamos avançar aqui de novo para você poder entender. Ó, aqui já começa uma coisa que eu vou dizer para vocês. Assim como o Wireless Power foi sabotado, assim como os experimentos de Nikola Tesla, né, da energia livre foram sabotados. Não, antes do Nikola Tesla, isso aqui deu tudo antes do Nikola Tesla. A energia livre foi sabotada, o Wireless Power foi sabotado, a Mercúrio Vermelho foi sabotado. Todo o âmbito tecnológico, como que compunha a sociedade como um todo de Tartária, por isso que a Europa é o berço da civilização humana, toda essa tecnologia foi sabotada. Isso aqui é o quê? Eles estavam desativando os robôs. Eles estavam desativando os robôs. Então os robôs eles foram utilizados numa necessidade do povo de Tartária e depois eles desativaram os robôs, colocaram em vagões de trem e levaram para bases secretas. Tá? Então olha só, essa aqui é uma das bases que ficava ali, como é que eu vou dizer? Essa aqui é uma base militar que ficava na antiga União Soviética, só que na região... Ai meu Deus, como é que é o nome daquela região, gente? Eu vou lembrar o nome da região aqui, tá? É uma base, olha só, abandonada a base. Olha como é que a base militar está abandonada. E adivinha só o que está dentro da base? Adivinha vocês o que está dentro da base? Adivinha? Enferrujado, parado lá dentro. Ou seja, colocaram os robôs gigantes nos vagões de trem, levaram os robôs para bunkers, bases militares antigas e colocaram eles lá dentro. E acabou. Olha só. Tá aqui o robô. Esse foi o fim do robô. Esse foi o fim que teve nessa tecnologia. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o triste fim que teve, né, essa tecnologia de ponta. Imagina você ver um robô gigante hoje na rua. Mas, cara, as pessoas elas não vão entender completamente a realidade. Então, olha só o que aconteceu. Deixa eu ver se a imagem está certinha aqui. Tá aqui, ó. Ó, basicamente isso aqui, ó. E aqui no foto é uma pessoa carregando uma lanterna. Aí, ó, esse é o triste fim que teve os robôs, tá? O triste fim que teve os robôs. E aqui é um vídeo, um dos poucos vídeos de um desses robôs andando. Dos poucos vídeos desse robô andando. Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês, tá? Eu vou ver se a minha imagem aqui eu vou dar uma reduzida. Deixa eu ver. Não precisa dar reduzida, não. Olha só. Olha isso aqui, ó. Um dos poucos vídeos de um robô andando. Que parece muito com Gears of War. Olha lá. Pois é.
Então, o que eu estou tentando explicar aqui para cada um de vocês é que às vezes parece insanidade você analisar como era a civilização no passado. Parece insanidade olhar para robôs gigantes, olhar, por exemplo, para tecnologias plasmáticas, olhar para você e falar, meu, como é que é possível, cara? É porque a nossa civilização, nós somos o que aconteceu foi o seguinte: a elite mundial, ela percebeu que certas tecnologias davam liberdade demais para as pessoas. Por exemplo, o wireless power. Meu irmão, você não precisava nem de bateria. Só precisava de receber energia para poder utilizar. Eles podiam usar no carro, o que for. Só que dá liberdade demais. Aí tem a comunicação via wireless. Dá liberdade demais. Então, eles foram remoldando as coisas para não te dar liberdade. Ah, mas o telefone hoje em dia dá liberdade. Meu irmão, se o telefone seu é grampeado, todos os telefones são. Todos os telefones são. Escreva algumas palavras-chave aí para você ver se não vai bater alguém na sua porta. Escreva, eu não vou nem dizer quais. Então, hoje em dia não tem mais essa liberdade. Né? Chegou um ponto, chegou um ápice, onde praticamente eles falaram assim: se a gente entregar demais, essas pessoas elas vão se voltar contra o sistema. Porque o sistema ele é podre e corrupto desde a fundação do mundo. Então, o que acontece? Tartária foi um reinado milenar. Né? Foi uma civilização que ela veio antes do povo da Rússia e ela enquadrava até mesmo uma região da China. Tartária foi um reinado imenso, maior do que a própria Rússia, esteve presente na Europa e praticamente foi uma civilização precursora. Eu arrisco a dizer que foi uma civilização que foi projetada baseada no povo de Atlantis, por ter tanta tecnologia. E aí você tem robôs gigantes. O povo da China desenvolveu aquela muralha. Cara, você já reparou qual que é a distância da muralha da China? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Muralha da China. Comprimento. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, para vocês poderem entender uma coisa. A insanidade. Faço uma pergunta para vocês. Qual é o comprimento da muralha da China? Vocês sabem me dizer? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. O comprimento da muralha da China é 21 mil quilômetros. Alguém consegue entender como que esse negócio é grande? 21 mil quilômetros. Meu irmão, é beira a insanidade humana. Eu nunca na minha vida consigo imaginar como que alguém consegue desenvolver isso. E a muralha da China ela é feita nas montanhas. Tenta fazer uma muralha nas montanhas. O acesso às montanhas é extremamente difícil. É extremamente difícil. Ah, mas ele vai pela muralha onde ele está construindo. Beleza, mas a parte de baixo vai ser sempre difícil do mesmo jeito. Outra coisa, a muralha da China, a altura da muralha da China tem pontos que tem 20 metros. Então, se a gente pegar aqui a muralha da China, só para você poder entender, deixa eu pegar aqui, ó. Tem regiões que tem 20 metros de altura. Tem regiões, deixa eu reduzir a minha imagem aqui, tem regiões que tem 20 metros de altura. Aí eu te faço uma pergunta, por que alguém vai fazer uma muralha de 20 metros de altura? Sabe qual é a versão oficial? A versão oficial é que eles criaram uma muralha de 21 mil quilômetros para poder se proteger de mongóis. De gente retardada. Porque, meu irmão, o que é um mongol? É um cara num cavalo, é um bando de tribo. Mongol é uma tribo, cara. É uma tribo. É como se o Brasil construísse uma muralha gigantesca, né? Circulando o Brasil inteiro. Para se proteger dos índios, cara. Dos índios. É mais ou menos isso aí. Os mongóis eram uma tribo, era algo tribal. E, meu, a China poderia acabar com os mongóis assim, ó. Mas por que construir a muralha? A versão oficial é para se proteger dos mongóis. Porque tinham gigantes, tinham monstros colossais naquela época. E aí, a única maneira de impedir esses monstros de chegarem na China é com a muralha. Tanto que tem alguns filmes chineses que mostram isso. Monstros tentando entrar na China
só que eles são impedidos pela muralha. Então essa é a versão da história. Só que as pessoas não vão te dizer, elas não vão chegar para você e falar assim, ó, acontecia isso, tinham monstros milenares que praticamente a gente tinha que se virar. Não, eles não vão dizer isso. E outra coisa, importante a gente poder falar aqui, tá? Existem escrituras nessas muralhas que fazem referência a Tartária, ao povo de Tartária, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, praticamente, ter um robô como esse aqui não é algo impossível. Não é algo impossível. Se bem que a civilização já tinha amparos tecnológicos que favorecessem esse tipo de tecnologia. A pergunta que fica não é se é possível ou não. É por qual motivo desenvolveram esses tipos de robôs. Porque foi um curto período de tecnologia que teve em Tartária, que foram esses robôs. Mas por qual motivo desenvolveram? Será que era para carregar peso? Será que era para ir para a guerra? Porque, meu, isso aí é um blindado. O nível, a chapa de aço que tá nisso aí é absurda. Isso aí, meu, ponto 40, ponto 50, não, nem amassa a chapa que tá aí. Então, isso aí é um blindado. Eu não vi nesses robôs armas, nem nada que favorecessem esses robôs a um campo de batalha. Eles são utilizados pelo exército. Você vê que o exército ele tá ali, mas ao mesmo tempo você não vê que tipo de arma que esse robô está utilizando. Provavelmente, ou eles não tiraram foto, porque essas fotos elas vão pro cartaz pro público, e aí eles não queriam mostrar as armas que eles tinham porque essa informação poderia chegar no adversário, talvez chegar em outra civilização, mas fato é, só o fato de ter esses robôs já nos mostram que o mundo no passado era insano. Era insano. Então, assim, independente de você pensar, pô, será que algo assim era possível? Pensa um pouco assim. Aconteceu o âmbito tecnológico, só que em algum momento ele foi erradicado. Porque assim, você pensar, ó, eu converso com as pessoas dizem assim, cara, eu não acredito nesse robô de Tartária. Aí eu falo, você acredita em Atlantis? Oh, eu acredito em Atlantis. Você acredita que Atlantis tinha discos voadores? Oh, eu acredito que Atlantis tinha discos voadores. Mas porra, Atlantis tinha discos voadores. Mas não podia ter um robô em Tartária. Então, assim, as pessoas são seletivas, são hipócritas em suas informações. É isso, meu irmão, é isso. Porque Atlantis tem disco voador, pô, Atlantis era uma época, nós estamos falando de milênios atrás, milênios. Como é que você acredita que tinha disco voador milênios atrás, não pode ter um robô há 200, 300 anos atrás? Sendo que tinham todos os amparos tecnológicos. Então, o que você precisa fazer é abrir a sua mente. Porque a escola é uma verdadeira doutrinação. Aquilo ali é feito para te doutrinar. Eles não permitem que você conheça a história alternativa. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial não é o que me contaram, só que eu não vou falar aqui. A Segunda Guerra Mundial, eles mentiram para você, só que eu não vou falar aqui. Eu sei muito bem aonde isso vai parar, então eu não falo. Outra coisa importante, todas as grandes guerras no passado, que eles diziam para vocês, pode ter certeza que tem maracutaia nesse meio. Por exemplo, aquela guerra que teve nos Estados Unidos entre os índios e o povo americano nativo, sabe? Que eles fazem até o feriado do Ação de Graças. Aquela guerra ali, meu irmão, eles estavam eliminando as pessoas que sobreviveram à inversão. É simples. É simples. Os índios é uma cultura milenar. Os índios, por exemplo, os Cherokees, nos Estados Unidos, eles têm registros históricos de 2.700, 3.000 anos. Como é que uma civilização consegue perdurar por tanto tempo? Então os caras têm resquícios. Só que aí, sabe o que aconteceu? Eles fizeram uma guerra e começaram a caçar os índios. E caçaram todos os índios. Os que estão aí agora é uma miscigenação. Então, ou seja, eles caçaram aqueles que sobreviveram. A nova civilização que foi desenvolvida no subterrâneo, híbrida, para poder viver na superfície,
Eu não posso explicar isso aqui, tá? Tem limites até onde eu posso falar. Essa civilização caçou aqueles que sobreviveram à inversão do passado. É a história da humanidade. É a história da humanidade. Por isso que a gente fica esperando o Messias. Que quanto mais você sabe sobre a verdade, mais deprimido você fica. Essa é a pura e singela verdade. Então fica aí a singela, um conhecimento singelo para vocês. Né? Se é real ou não os robôs, eu creio. Já trouxe uma porrada de evidências e para mim sim representa a realidade. Agora, tem pessoas que tamanha é a verdade que elas vão negar para manterem a própria existência. Espero que esse vídeo tenha agregado valor. Né? Recomendo você se inscrever para receber todo o meu conteúdo e também deixar o seu like, tá? Isso é importante para você poder ajudar a divulgar esse projeto. E compartilhe esse vídeo com quem você gosta também, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.